Essa aula faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de licenciatura em Biologia. Na aula passada, nós já vimos todas as características dos constituintes de matriz extracelular dos tecidos conjuntivos. Se vocês recordarem, nós analisamos as fibras colágenas, as fibras elásticas, as fibras reticulares e os componentes da substância fundamental, como, por exemplo, os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos e as glicoproteínas adesivas. Hoje nós vamos analisar os componentes celulares, a população variada de células que constituem o tecido conjuntivo propriamente dito e o adiposo também. Só recordando para vocês, o tecido conjuntivo ele faz parte de quê? Um vasto e um amplo componente dos órgãos e sistemas. E ele está delimitado por quem? Pela membrana basal, aquela membrana acelular logo abaixo do epitélio. Portanto, o objetivo da aula de hoje é compreender as características morfológicas e funcionais das células e do tecido conjuntivo propriamente dito e adiposo. Para isso, nós podemos categorizar em pelo menos 3 grandes funções as células que fazem parte dessas populações celulares. A primeira são as células responsáveis pela síntese e manutenção da matriz extracelular. Nessa categoria, nós podemos listar as células mesenquimais, os fibroblastos, os fibrócitos e, inclusive, os miofibroblastos. Como segunda categoria, nós podemos listar as células que têm uma função de reparação e defesa do tecido conjuntivo. São elas os leucócitos, os macrófagos, os plasmócitos e os mastócitos. E a terceira são células responsáveis pelo armazenamento e metabolismo de gorduras. São elas os adipócitos uniloculares e multiloculares, que virão a constituir o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom, respectivamente. Nós daremos início ao estudo das células segundo síntese e manutenção de matriz extracelular. E aqui eu apresento para vocês as células mesenquimais. As células mesenquimais são células muito importantes e elas darão origem a todas as células que farão parte do tecido conjuntivo, dentre elas os fibroblastos, que nós vamos ver na aula de hoje, e células que fazem parte, por exemplo, de cartilagem, de osso. Além disso, essa célula mesenquimal, ela também dá origem a outros tipos celulares, não somente a tecido conjuntivo, como células musculares e células epiteliais, alguns tipos particularmente. E como que nós podemos analisar e identificar uma célula mesenquimal? Nós buscamos sempre características com relação ao citoplasma e núcleo e a matriz que ela está envolvida. Se vocês olharem nessa fotomicrografia, nas setas vermelhas, eu estou apontando para vocês exemplos de células mesenquimais. Observem que o núcleo ele é oval, apresenta uma cromatina frouxa e o nucleolo ele é evidente. E o citoplasma ele apresenta prolongamentos e essas células estão imersas em uma matriz altamente viscosa e hidratada, com grande quantidade de ácido hialurônico, por exemplo. Esse tecido vai constituir um tecido conjuntivo embrionário chamado de mesênquima. Outros tipos celulares que também são responsáveis pela síntese e manutenção da matriz celular são os fibroblastos e os fibrócitos. Nós já discutimos um pouco esses tipos celulares, que na verdade eles representam estados funcionais diferentes de uma mesma célula. Aqui do seu lado esquerdo, nós temos o exemplo de fibroblastos ativos. Eles são células estreladas, ligeiramente fusiformes, alongadas, com grandes prolongamentos citoplasmáticos. Esses prolongamentos citoplasmáticos, eles permitem um contato com a matriz extracelular adjacente. Além disso, o núcleo ele é ovalado, cromatina frouxa, e o citoplasma ele apresenta uma grande quantidade de organelas envolvidas naquela via biosintética secretora. Portanto, nós temos um retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi bem desenvolvidos. Eles se localizam em tecidos onde há constante renovação, reposição, remodelamento e reparo tecidual. Além disso, aqui no seu lado direito, agora nós temos os fibrócitos. Os fibrócitos, eles são células fusiformes, paralelas à organização das fibras colágenas, por exemplo. O núcleo, ele é fusiforme com uma cromatina condensada e o citoplasma, ele é mais reduzido, ele é mais acidófilo. Ele contém pequena quantidade de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, o que sugere um baixo metabolismo
nessa célula. Onde nós podemos encontrar os fibrócitos, por exemplo? Eles estão presentes em locais onde a renovação é lenta e contínua na matriz extracelular. Além disso, eles estão presentes para a manutenção da integridade da matriz extracelular. Aqui nós temos o exemplo, né? Na sua seta vermelha vocês encontram uma célula cujo núcleo é fusiforme, alongado e cromatina frouxa. Esse é um exemplo típico de um fibroblasto. E na sua célula direita, com a seta verde, vocês encontram um fibrócito cujo núcleo é alongado e com uma cromatina condensada. O terceiro tipo, ou pelo menos a terceira célula, o grupo de células que nós vamos discutir aqui, são os miofibroblastos. Os miofibroblastos, eles são, na verdade, fibroblastos que durante sua diferenciação eles começaram a expressar a proteína alfa-actinina de músculo liso. Portanto, essa alfa-actinina vão constituir fibras de estresse nesse citoplasma e vai garantir a capacidade dessa célula ter uma contratilidade. Então, o miofibroblasto é uma célula alongada e delgada. O citoplasma ele contém retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi e ela se localiza principalmente em tecido de granulação, que é o local onde você tem reparo, exatamente para promover o quê? O fechamento da ferida, a aproximação de bordas, por exemplo. Agora, numa segunda classe que nós colocamos, são aquelas células envolvidas em reparo e defesa. Essas células também têm uma origem mesenquimal, mas a partir de uma célula-tronco hemopoética. Por exemplo, aqui nós temos vários exemplos de leucócitos, dentre eles os granulócitos, nos quais eu posso citar o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, e os agranulócitos, como aqui os linfócitos e os monócitos. Importante dizer que essas células, elas são produzidas aonde? Na medula óssea, elas utilizam o sangue como veículo de circulação ao longo do corpo e o tecido conjuntivo é o local efetivo de sua ação. Portanto, toda vez que você tem uma sinalização e há necessidade dessas células atuarem, elas deixam o lúmen de vasos pelo mecanismo chamado de apidese e elas adentram o tecido conjuntivo. Os linfócitos, eles vão se diferenciar em plasmócitos nesse tecido conjuntivo e os monócitos se diferenciam em macrófagos e cada uma tem uma função muito específica, a qual nós veremos a seguir. Dentre os linfócitos, elas são células efetoras da resposta imunológica e ela tem origem nos órgãos linfóides. O linfócito ele é produzido na medula óssea, contudo, o linfócito tipo B, ele sofre maturação na medula óssea, enquanto que o linfócito T, ele sofre maturação no timo, como nós observamos ali. Portanto, como eu já coloquei para vocês, o linfócito tipo B, ele é maturado na medula óssea e ele apresenta uma característica de uma resposta imune de base humoral. Ou seja, o linfócito tipo B, ele vai se diferenciar num plasmócito e vai produzir imunoglobulinas, ou os anticorpos. E esses anticorpos vão ser responsáveis por o quê? Ou inativar um antígeno ou uma toxina, ou facilitar, por exemplo, a fagocitose por um macrófago. Já o linfócito tipo B é um linfócito que ele está envolvido na resposta imunicelular. Esse linfócito tipo T, ele pode atuar lisando uma célula ou ainda ativando o macrófago ou linfócito B para que exerça a sua respectiva função. E um terceiro tipo de linfócito são os linfócitos do tipo natural killer, as células chamadas células NK. Elas estão envolvidas na resposta imuninata. É uma resposta inicial, não específica, mas que se ela detectar uma célula que ela foi infectada por um vírus, por exemplo, ou uma célula cancerígena, ela não precisa de nenhum estímulo, ela vai lá e faz a lise dessa célula. Esses três tipos celulares, eles podem ser diferenciados de acordo com os tipos de receptores de membrana. A microscopia de luz, sem você lançar mão, por exemplo, de uma imunohistoquímica, você não consegue fazer o reconhecimento de cada uma delas. Aqui vocês podem ver um panorama no qual nós temos o exemplo da ativação mediada via uma célula apresentadora de antígeno, como o macrófago. Ele ativa um linfócito T. Esse linfócito T do tipo helper, ele pode ativar um linfócito B e ele passa a proliferar e diferenciar a fim de se tornar um plasmócito e produzir imunoglobulina ou os anticorpos, por exemplo. E aí você vai ter a resposta imune adquirida. Onde nós encontramos esses plasmócitos? Os plasmócitos são encontrados principalmente
logo abaixo do tecido epitelial, lá na lâmina própria, exatamente na mucosa, por exemplo, do trato gastrointestinal, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês nessa imagem. Se vocês olharem nas setas vermelhas, são exemplos onde vocês encontram os plasmócitos. E como nós podemos fazer o reconhecimento desses plasmócitos? Os plasmócitos, eles apresentam aquele núcleo esférico ou elíptico com uma cromatina disposta em grumos, como se ele formasse uma roda de carroça. O citoplasma, ele é basófilo, apresenta um retículo endoplasmático granular em complexo de Golgi, o que é reflexo de sua grande atividade de produção de proteínas, no caso, os anticorpos. Como eu disse para vocês, eles se localizam nos tecidos conjuntivos das mucosas e a função deles é promover a síntese de anticorpos. Aqui o outro exemplo que eu trago para vocês são os macrófagos. Os macrófagos, eles são originados de monócitos, onde esses monócitos, eles migraram a partir do tecido sanguíneo para o tecido conjuntivo e ali eles vão desempenhar a sua função. O macrófago é uma célula cujo núcleo ele apresenta o formato de rim, com uma cromatina frouxa. O citoplasma ele é rico em retículo endoplasmático agranular ou liso, complexo de Golgi também é desenvolvido e apresenta uma grande quantidade de endossomos e lisossomos. Pois bem, aqui vocês conseguem observar que pelo esquema que a função de um macrófago é promover fagocitose, principalmente, mas ele também é capaz de produzir moléculas sinalizadoras que podem ativar outras células e recrutar essas outras células para uma resposta imune. E essas moléculas nós denominamos de citocinas. Além disso, o macrófago é uma importante célula chamada apresentadora de antígeno. Ele possui alguns receptores chamados MHC da classe do tipo 2, que são complexo maior de histocompatibilidade. Essa célula APC ela tem propriedade de detectar um antígeno, processá-la e apresentá-la, por exemplo, a um linfócito T, para, enfim, dar início a uma resposta imune adaptativa, por exemplo. Onde nós encontramos esses macrófagos? Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma fotomicrografia da região medular do linfonodo, no qual nós encontramos nas setas vermelhas essas células com um produto marrom acastanhado no seu citoplasma. Esses são os macrófagos. Além do linfonodo, em outros órgãos e tecidos linfóides, nós também encontramos, por exemplo, no baço, nas tonsilas, nas placas de Peyer, no tecido linfóide associado à mucosa, que é o malte ali, por exemplo. Além disso, nós encontramos macrófagos em locais onde ocorreram injúria. Então, a partir do momento que há uma lesão, você também tem migração de macrófagos para promover um clearance, uma limpeza daquele local. Além disso, nós podemos detectar macrófagos que eles são fixos em alguns órgãos. Por exemplo, as células de Kupffer no fígado fazem parte desse sistema mononuclear fagocitário. Outro exemplo de células que estão envolvidas em reparo e defesa são os mastócitos. Os mastócitos são essas células com grandes grânulos que vocês observam aqui nessa imagem, muito próxima a vasos. O núcleo ele é esférico, central, tem uma cromatina frouxa e a grande característica dessa célula é que ele tem grânulos muito evidentes no citoplasma. Nós também encontramos na lâmina própria, que é o tecido conjuntivo logo abaixo do epitélio, do intestino e do trato respiratório, por exemplo. E a origem dele é a medula óssea. A partir do sangue, ele migra para tecido conjuntivo quando ele está maduro. Essa célula ela tem uma função de liberar mediadores químicos, como, por exemplo, a heparina e a histamina, em respostas inflamatórias e alérgicas. A heparina e a histamina, elas vão atuar sobre quem? Tanto na coagulação sanguínea quanto na vasodilatação. Além disso, elas vão promover o quê? Uma broncoconstrição. E isso é característico, por exemplo, de uma resposta alérgica. O mastócito, ele apresenta em sua superfície receptores para a imunoglobulina do tipo E, que são produzidas lá pelos plasmócitos. E são essas células que apresentam uma hipersensibilidade e uma resposta alérgica, por exemplo. Agora, o terceiro grupo de função, de acordo com um terceiro grupo de células, de acordo com a função que nós temos aqui, são as células responsáveis pelo armazenamento e metabolismo de gorduras. E aqui eu trago o exemplo para vocês dos adipócitos. Os adipócitos, eles são agrupados tanto no tecido adiposo multilocular, ou tecido adiposo marrom, e o tecido adiposo unilocular, ou tecido adiposo branco. Vocês conseguem observar diferenças entre as duas imagens. Por exemplo, no tecido adiposo multilocular,
o núcleo dessas células ele é central, enquanto no tecido adiposo unilocular o núcleo ele é periférico. Vocês observam diferenças com relação à disposição dessas gotículas de lipídio. Vamos ver agora o que significa cada uma dessas características morfológicas. É importante enfatizar, claro, que o tecido adiposo também tem uma origem na célula mesenquimal, portanto, essa célula mesenquimal ela pode formar um lipoblasto e de acordo com o estímulo que esse lipoblasto ele receber, ele vai se diferenciar num adipócito multilocular ou unilocular. Esse tecido adiposo ele faz parte de um tecido conjuntivo frouxo especializado. O tecido adiposo unilocular ele constitui aproximadamente de 10 a 25% da massa corpórea de indivíduos saudáveis. Já o multilocular ele está presente principalmente na vida fetal e em recém-nascidos. Esses tecidos eles apresentam grande vascularização e eles são suportados pelas fibras reticulares, aquele delgada fibra de colágeno do tipo 3. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma fotomicrografia de tecido adiposo branco, onde vocês observam vários adipócitos uniloculares. Eles têm um papel de quê? De preenchimento, de reserva metabólica. Ele funciona ainda como um isolante térmico e é importante para a regulação hormonal. Claro que a disponibilidade e a localização desses adipócitos e desse tecido adiposo, ele é influenciado também por hormônios sexuais. A composição dessa gotícula de lipídio é formada por triglicerídeos. Esses triglicerídeos eles estão sujeitos ao metabolismo dos hormônios, por exemplo, a insulina e o glucagon, que são produzidos lá pela ilhota pancreática. Aqui eu trago outra imagem ainda do tecido adiposo branco, onde vocês encontram uma grande gotícula lipídica, só que pelo processamento histológico, se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula de tecidos, esse lipídio ele foi extraído pelos solventes orgânicos. Então, nós observamos um halo onde existia essa gotícula de lipídio. Então, é importante ressaltar que o adipócito unilocular ele é formado apenas por uma gotícula de lipídio. Um escasso citoplasma que fica na borda e núcleos que ficam projetados perifericamente. Já o tecido adiposo multilocular ele está presente na vida pré-natal. Aqui são exemplos onde vocês podem localizar e encontrar o tecido adiposo marrom. É importante para manutenção de calor em determinadas áreas do corpo, exatamente pela presença da termogenina na mitocôndria. A termogenina ela está presente na membrana interna da mitocôndria dessas células. A termogenina ela faz o quê? Ela promove, ela garante uma permeabilidade dessa membrana interna da mitocôndria, fazendo com que você desacople a cadeia transportadora de elétrons à síntese de ATP. Portanto, você tem apenas geração de calor sem sintetizar moléculas de ATP. Ele é composto principalmente por triglicerídeos também, e a morfologia difere muito do tecido adiposo branco. Cada adipócito multilocular ele apresenta múltiplas gotículas de lipídios e uma grande quantidade de mitocôndrias, além de ter um núcleo central e de cromatina frouxa. Então, convido vocês a uma aula prática, utilizando a microscopia virtual com o nosso material de apoio. Se vocês observarem essa lâmina, a lâmina de pele espessa, vocês são capazes hoje de identificar o epitélio de revestimento. Vocês são capazes também de identificar o tecido conjuntivo logo abaixo desse epitélio. Se vocês olharem as estruturas, as fibras e as células presentes nesse tecido conjuntivo, vocês são capazes de classificá-los. Aqui é o tecido conjuntivo denso não modelado, envolvendo agora o vaso, o tecido conjuntivo frouxo. Logo abaixo, vocês podem encontrar próximos a essas glândulas, revisão de epitélio. Você pode encontrar essas células com um núcleo alongado e cromatina frouxa, é um fibroblasto, e um núcleo de cromatina densa e núcleo alongado, ali é um fibrócito. Você pode encontrar adipócitos isolados ou formando grandes coxins logo abaixo desse epitélio, desse tecido conjuntivo. Para vocês classificarem o tipo de adipócito, observem a morfologia. Citoplasma muito escasso na membrana e uma única gotícula de lipídio. Pois bem, então aqui nós terminamos a nossa aula. Peço que vocês estudem agora as populações variadas de células. Bons estudos!